A minha mala. A tua mala. Com o dinheiro de quem foi comprada? Como te atreves a bater-me? Quem te deu autorização para conduzir o meu carro? Yanshen não vai deixar de escapar. Quem te deu coragem para atropelares a minha filha? Quem te deu a lata de te intitulares Sr. Gu? Quem te deu o direito de te exibires na minha frente? Não. Agora aprendeste a falar? Quem está a importunar a minha esposa? O Sr. Gu realmente veio. Veja como a sua esposa foi maltratada. Há aqui um pobre diabo que não conhece seus limites. A importunar a sua esposa. Yanshen, finalmente chegaste. Esta mulher bateu-me. Vê. Shizuyu, não podíamos ter falado sobre isto calmamente. Porque tiveste de agir em público. Esta mulher amarelada só tem um título, nada mais. O Yanshen com certeza vai ficar do meu lado. Sr. Gu chegou na hora certa. Então, o senhor mesmo pode contar para todos. Quem realmente está maltratando a esposa do Sr. Gu? É um pequeno mal-entendido. Por favor, não levem a mal. Chega de bagunça. A SRTSU é uma cliente importante, parceira da empresa há 5 anos. O carro só foi emprestado a ela para uma emergência. Mal entendido. Então diga. Como essa bolsa virou uma falsificação? Talvez tenha sido um problema com o comprador. Amanhã, não. Hoje mesmo eu te compro a mais nova. Não precisa. Acho isso nojento. Já que esse carro é da empresa, vou mandar o assistente Zhang rebocá-lo agora. O senhor Gu tem alguma objeção? Yanshen, para de falar besteira com ela. Faz ela se desculpar logo para não passar mais vergonha aqui. Presidente Jian, como o senhor ordenou, o reboque já está no lugar. Será que foi mesmo ela que chamou o assistente? Fomos todos enganados pela senhorita Su Yanshen. Foi você quem chamou o assistente, não foi? Você já sabia que essa mulher ia causar confusão. Por isso chamou o assistente antes para resolver o problema do carro. É o Sr. Gu mesmo, a eficiência é impressionante. Trouxe um reboque e resolveu o problema na hora. Não pode rebocar o carro da nossa família. Chun Chun. Xuan Xuan. Não consigo respirar direito. Remédio, a mamãe trouxe o remédio. Yanshen. Chama uma ambulância. Yanshen, o Xuan Xuan está sangrando. Vem, deixa o papai ver. Não tem medo, não, é só um arranhão. O papai te leva para o hospital. Essa pessoa não é a esposa do Sr. Gu, ela é. Gu Yanshen. Vou fazer você pagar por sua escolha. Shizuyu. Eu, Gu Yanshen, nunca vou te trair nesta vida. Se eu quebrar este juramento, que eu perca tudo e nunca mais me levante. Mãe, o papai não quer mais a gente? Fui eu que não quis mais ele. Querido neto, a vovó pediu especialmente. Há um mestre da medicina tradicional chinesa para preparar isso com cuidado. Yanshen, desta vez, realmente foi graças a ti. O que importa é que o filho está bem. Um bando de chacais sanguinários. Diretor Jian. Limpar tudo, não deixa ninguém. Sim. O que estão a fazer? Eu sou o presidente do grupo Minzo. Que idiota se atreve a fazer isto com?
O que estão a fazer? Eu sou o presidente do grupo Mingos. Que idiota se atreve a fazer isto com Jiang Shiziyu? Tens mesmo de fazer isto à frente de tanta gente. Isto é um hospital, não é a tua sala de estar. Afinal de contas, sou o presidente do grupo, onde é que queres que eu ponha a cara? Como é que vou estabelecer autoridade na empresa no futuro? Como vou gerir os subordinados? Autoridade, cara. Estás a falar-me destas coisas? Achas que depois de toda esta confusão, ainda conseguimos continuar? Digo-te, se continuares a ser irracional e a não ver o panorama geral, nós separamos-nos. Nós divorciamos-nos. Divorcia já, assim posso tornar-me a legítima senhora Gu. Divórcio, ótimo. Sais sem nada. Sair sem nada, não faz muito tempo que me tornei presidente. O controle financeiro da empresa ainda está nas mãos dela. Não dá. A vivenda nos subúrbios, a minha vivenda ainda não foi transferida, não podemos divorciar-nos. O que estás a dizer? Esta é a tua mulher. Desculpa-te já com a Shiui. Shiui, não ligues ao que ele diz. De certeza que ficou tonto com aquela raposa. Tudo o que disse foi no calor do momento. Tu é que és a minha verdadeira nora. Shiziyu, foi um mal-entendido. Tudo um mal-entendido. Eu cuido desse Shinro. É só pela reputação e negócios da cooperação. Absolutamente sem qualquer interesse pessoal. Ótimo, atirem-na para fora, não sujem o chão do hospital. O Yanshen nunca te obedeceria, pois não? Yanshen. Xuan, para de chorar. Mãe, não és a mulher do pai. Vamos ficar pobres? Cala-te, que chato. Procurar amante? A fazer-se de vítima à noite com a criança. Fazer-se de vítima? Sabes quem eu sou? Eu sou a senhora Gu do grupo Mingu. Seu pateta, sabes quanto dinheiro tenho na conta? Veste-se tão bem, mas no fundo é só um inútil. Já vi gente assim, se envolve em traição e ainda finge que é gente de alta classe. Jian Xiu, e não vou acabar com você. Xiu, não leve isso ao coração. Esse homem tem que fazer relações públicas fora, sempre tem que pensar no quadro geral. Na verdade, no coração do Yanshen. O que mais importa é você e o Chun Chun. Família de Gu Shun, a criança acordou. Quem mandou você pedir o divórcio? A mansão e as bases de ouro ainda não caíram na nossa mão. Eu só queria assustá-la. Quem diria que ela é tão teimosa? Ah, Chun Chun. Amor, eu errei. Me dê uma chance de compensar vocês, por favor. É isso mesmo, Xiui. Chun Chun não pode ficar sem pai. Nossa família pode continuar unida como antes, não é? Bianchen, você vive da minha caridade. Essa vida de riqueza que roubou chegou ao fim. Guanshen, eu dei tudo por você, por essa família. E você usou o meu dinheiro. Para manter a amante e o filho legítimo? XR Su Shinro Guanshen, você me fez usar um anel com o nome dela gravado e representar um casal feliz por tantos anos. Guanshen, você gastou o meu dinheiro, pisou no meu sentimento e quase matou a minha filha. Quero que devolva cada centavo 100 mil vezes mais. Primeiro, congele imediatamente todos os poderes do Guanshen no grupo Mingo.
e em todas as empresas vinculadas a ele. Contas e contatos. Segundo, investigue completamente o Guianshen. Todas as contas que ele manuseou, foca em rastrear fluxos de dinheiro normais. Terceiro, avise o Conselho de Administração. A única presidente verdadeira do Grupo Mingsu. Jiang Shiziu voltou oficialmente ao cargo. Que horas são já? Onde está Jiang Shiui? Ela vai fazer o café da manhã ou não? Deve ainda estar de mau humor por causa do negócio de ontem. Não se preocupe, mãe. Mulheres é assim, depois de alguns dias de carinho ela fica boa, ela não consegue viver sem mim. Filho. Enquanto ela está perturbada esses dias, corra, pegue todas as ações da empresa que estão no nome dela. O controle do Grupo Minggu tem que ficar na nossa mão. Pode ficar tranquila, mãe. Ela é só uma dona de casa, o que sabe sobre ações. Dou uns elogios, compro umas bolsas falsas e está resolvido. Vai ser moleza. Mãe, eu não falei. Sabia que ela ainda gosta de mim. Até mandou a frota vir-me buscar para o trabalho. Senhor Gu, um momento. A frota serve apenas ao presidente Jian. O quê? Olha direito quem eu sou. Sou Guian Shen, presidente do Grupo Pérola. Ei, o que você está fazendo? Não. Presidente Jian, por favor, entre no carro. Vamos. Jiang Shiziu, o que significa isso? Ainda está bravo com o que aconteceu ontem. Vamos. O que aconteceu ontem? Shiziu. Idiota. Acha que me assusta com isso? Filho, olha isso. Seu veículo está pronto. Boa viagem. Jiang Shiziu, você vai ver. Andar de patinete velho já é um favor pra você. Ela está falando sério. Vai logo. Implore pra Jiang Shiui voltar, se isso afetar minha mansão. Nem me chame mais de mãe. Ji errou. O Sr. Gu veio buscá-la com toda essa pompa? Eu não gosto de chamar atenção, mas ele insistiu. Que se eu vim, todos têm que saber. Quem é o verdadeiro dono aqui? Ji errou, você é demais. Fazer o Sr. Gu te valorizar tanto. No futuro, vamos contar com você. Pra nos ajudar. Chega, o portão não tem nada demais. Vamos ver lá dentro. Mês passado falei que o mármore da recepção era muito frio. Disse pra trocar por um mais quente e ele concordou. Avise seu supervisor para apresentar um plano de mudança logo. Diga que foi ideia minha. Pérola Internacional. Tudo nesse prédio. Yanshin me consulta. Isso que é postura de primeira dama, diferente daquela vez quando alguém tentou se passar por uma, que vergonha. Sejam bem-vindos ao retorno do presidente. Giro, a forma como você fala. Parece que veio para assumir a empresa toda. Yanshin sempre diz que tenho bom gosto e sei administrar. Com suas habilidades, daria até para ser presidente. Bom dia, presidente.
Jian Xiui, esta queridinha. Teve a ousadia de chegar antes de mim na empresa para conquistar as pessoas. Senhora Gu, essa amante é tão descarada, ousa se passar por você. Aqui agindo como se fosse dona do pedaço. Meninas, obrigada pelas ideias. Eu queria deixar pra lá, mas... Ela foi longe demais. É mesmo, uma amante tão arrogante. Acha que somos boazinhas? Senhora Gu, não podemos deixar barato. Temos que dar um jeito nela. Vamos juntas desmascarar essa falsa. Certo, então vou perguntar a ela. Por que está ocupando meu lugar? E destruindo minha família? Preparem os relatórios financeiros recentes em 10 minutos. Vou inspecionar pessoalmente a joalheria. Sim, presidente. Aquele holofote do terceiro expositor precisa ajustar o ângulo. O reflexo está atrapalhando o brilho da pedra principal. Certo, presidente. Senhora Gu, a amante está ali. Hoje vamos rasgar essa cara de santa. Calma, meninas, com gente assim. Não precisa brigar, tem um plano melhor. Vamos mostrar a ela a realidade. Olha só, não é? A que causou aquele acidente? Como virou vendedor aqui? Não é a senhora Gu que acabou de ser expulsa do hospital? Ouvi dizer que seu chunchum está bem doente. Será que seu salário de vendedora dá para pagar as despesas médicas? Senhorita Jian, se fosse esperta, seria melhor bajular a senhora Gu. Quem sabe ela fica feliz e compra algo de você. Assim você não precisa se esforçar tanto aqui. É uma esposa de milionário ou uma amante escondida? SRTASU. Você deve saber melhor do que eu. Jian Xiui, não fique com inveja. Dizendo que é azeda, o senhor Gu deu à senhora Gu. Este colar coração do oceano, só os diamantes menores valem mais do que todos os colares da sua loja juntos. Não é, senhora Gu? Traga o modelo mais caro da sua loja. Vou ver se tem algo que me agrada. Se tiver, posso dar uma esmola. E você ganha sua comissão, que tal? Quem não quer ganhar dinheiro é bobo. Aproveito para recuperar tudo que você tirou da minha família. Com juros, claro. Não confio em mais ninguém, só na senhorita Jian. Isso. Este design, esta qualidade. A Pérola Group agora só exibe produtos deste nível? Se for assim, nem me interessa. Parece que você sugou muito sangue do idiota do Gu nos últimos anos. A senhora Gu tem mesmo bom gosto. Estes são apenas itens comuns para mostrar aos clientes. Xiaoli, vá buscar os do cofre VIP. A edição limitada Lágrimas da Galáxia, para a senhora Gu escolher à vontade. Sim, como Yanshin disse. As joias de topo da Pérola Group estão trancadas no cofre VIP. Ele disse que no futuro me daria a chave. E também disse que só a Shinho tem a classe para usar uma joia tão excepcional. Viu? Em todos os seus planos futuros, eu estou presente. Nossa! Este conjunto de joias custa 3.000. Não seja tão impressionável. A irmã Ho já viu de tudo. 3.000 não é nada para se surpreender. Olha esses patetas, sem noção nenhuma. O que importa para a senhora Gu nunca é o preço. Mas que a inspiração das Lágrimas da Galáxia vem de uma rainha europeia, abençoando seus súditos ajoelhados. Então ser colocada por você atendente é perfeito. Significa que você se submete a mim. Ai. Se submeter, isso não quer dizer que todos devemos respeitar. A senhora Gu? Este conjunto, mesmo se outros clientes gostarem, não podem comprar. Diferente da senhora Gu comprar joias. É tão fácil quanto beber água, o preço não importa. Exato. Se não fosse a senhora Gu, nós, pessoas comuns,
Nunca veríamos joias deste nível. Senhorita Su, a senhora poderia confirmar. Se o saldo é suficiente para o pagamento. O que você quer dizer? Está insinuando que não posso comprar este colar. Não é isso. Senhora Gu, por favor, não se irrite. Xiaoli, como você fala? Qual é o status da Senhora Gu para se importar com este trocado? É mesmo, esse valor não paga nenhum lanche meu. Não só este aqui. E aquela fileira ali, eu quero todos. Não que não acreditemos, Senhora Gu, mas estas joias são muito valiosas. Pelas regras da loja, precisamos avaliar a capacidade de pagamento do cliente antes de permitir a prova. Caso contrário, qualquer pessoa poderia pedir para experimentar. Se houver danos, nós, funcionários, não podemos arriscar essa perda. E você está achando que não tem dinheiro? Eu não só vou comprar, como também vou dar um lance maior. Essa joia custa 3.000, certo? Eu dobro, 6.000. Quero pagar agora. Senhorita Su, o saldo desse cartão é insuficiente. Como isso é possível? Passe esse cartão. 6.000 reais, não tem como não ter saldo suficiente. Senhora Gu, você deve ter entendido mal. Essa joia, o preço pedido é 30 milhões, você acabou de dizer que aumentaria o preço. Então ficam 60 milhões. Você não achou mesmo que era 6.000, né? Você? O que você disse? 60 milhões. Você está mentindo. Essa falsificação ainda ousa cobrar esse absurdo de preço? Na minha opinião, isso é extorsão. Senhora Gu, se você não pode pagar, também não pode dizer que a joia é falsa. Senhor Gu, venha rápido. A sua senhora está aqui. Senhora Gu, você pode pedir ao Senhor Gu para pagar por você. Senhor Gu, sua esposa gostou dessa joia. São só 60 milhões, é só comprar para ela. É como dar um presente para a senhora. Isso. Senhor Gu, para qual Senhora Gu você vai pagar mesmo? Xiziu. Tem tantos pais aqui, não deixa a coisa ficar tão feia. Você também não quer que Chun no jardim de infância seja falada pelas más línguas e ficar isolada, né? Ainda quer usar minha filha para me manipular. Tudo bem. Eu também vou deixar você participar disso. Eu já disse, o Senhor Gu sempre é generoso. Além disso, ele é o presidente do Grupo Miso. Para agradar a bela dama. 60 milhões não são nada. Realmente, usar a filha. Consegue manipular Jiang Shiziyu. Yanshen. Elas me enganaram com uma joia falsa e ainda ousam pedir 60 milhões. E ela ainda ousa dizer que eu não tenho dinheiro para pagar. Que coragem, ousam tratar um cliente nobre assim. Esse tipo de atitude no atendimento. Até essa peça ruim eu já acho que suja minha mão. E além disso, mesmo que fosse verdadeira, meu marido consegue comprar. Quebre tudo. Quebre quanto mais forte, melhor. Quanto maior essa conta, maior vai ficar o cansaço. Chega. Eu compro essa pulseira. Eu sou o presidente, tenho um cartão preto com limite infinito. 60 milhões não é nada. Nada demais. É perfeito para mostrar a gente Zio. Quem é realmente o chefe aqui? Comprar só um item, como isso pode demonstrar a grandeza do Sr. Presidente Gu? Porque não compra toda a vitrine, tudo. E presentei a todas as senhoras que vieram aqui hoje. Não é isso, Sr. Presidente Gu? Meu Deus, comprar toda a vitrine para dar de presente? Que absurdo de generosidade do Sr. Presidente Gu. Um cartão preto sem limite para o presidente Gu. É tão fácil quanto tomar um café, não é nada. Senhora Gu, que sorte a sua. É isso mesmo, hoje nós estamos aproveitando a bondade do presidente Gu e da senhora Gu. Certo. Embrulhe todo o balcão, presentei essas senhoras. O total é 218 milhões, por favor passe cartão. Seu cartão preto foi bloqueado.
quê? Um cartão preto sem limite não consegue pagar. Esse presidente não é falso, né? Ele acabou de dizer que ia comprar toda a vitrine para a gente. Agora ficou com a cara totalmente no chão. Eu vou falar de novo. Eu sou Guyan Shen. Que direito você tem de bloquear o meu cartão? Cachorro que vê gente por baixo, chame o gerente aqui para mim. Presidente Gu, o sistema detectou que o seu cartão foi bloqueado pela sede hoje de manhã, os 218 milhões. Você quer pagar com outro método? O presidente do grupo Mingzu comprar uma joia. Ainda vai precisar parcelar? Jiangxi Yu. Você quer levar isso até o fim? Me desbloqueie logo. Se não, com que mais o presidente Gu vai me ameaçar? Mas, presidente Gu, você tem todo esse prestígio. Se não conseguir pagar esse valor hoje, daqui para frente nos jantares do mundo empresarial. Quando alguém comentar isso. Que vergonha, não é? Jian Xiu, e você está louco. Esses mais de 200 milhões. Você quer que o Yanshin pague do próprio bolso? Bom, muito bom. Passe esse cartão. É a minha conta pessoal. Agora serve, não é? Transação aprovada. Não é para menos que ele é o presidente. A conta pessoal tem mais de 200 milhões. Agora você está satisfeita. A assistente Zhang pode entrar agora. Senhor Guyan Shen. Recebemos uma denúncia com nome real e temos evidências. Você é suspeito de apropriação indébita de cargo. A conta que você acabou de usar para consumir, dos 180 milhões de fundos, está totalmente alinhada com os 6 repasses de fundos de projeto desviados pelo Grupo Minggu nos últimos 3 anos. Esta transação envolve dinheiro sujo, será congelada e recuperada legalmente. A mercadoria não pode ser entregue temporariamente. Parece que a conta paga pelo dinheiro da empresa do Sr. Gu não é válida. Então, vocês dois, esses 218 milhões. Pretendem pagar novamente ou... Ainda temos este coração do mar, Yanshin. Você comprou por 200 milhões na época, eu penhorei. Assim teremos dinheiro. Não pense que pode nos forçar dessa maneira. Penhorá-lo? Tem certeza? Claro. Ótimo, vamos verificar agora. Se for verdadeiro, retiro a acusação e vou embora. Essas joias, vocês não precisam pagar mais um tostão. Mas se for falso, a polícia está aqui no local. Se for falso, eu, Sushinho, tiro toda a roupa e rastejo daqui para fora. O coração do mar de topo que você especificou, único no mundo. Por favor, veja. A safira azul no pescoço da irmã Ho parece realmente não ser tão pura quanto a cor da caixa. Será que a irmã Ho está usando uma falsa? Como é possível? Isso foi comprado para mim. Pelo Yanshin por 200 milhões. Talvez. Houve um problema com a compra por procuração. Senhorita Essiu, para ver se um homem te ama. Veja se ele está disposto a gastar dinheiro por você. Quem disse para você tirar o coração do mar? Guardo de volta. Sem minha ordem. Ninguém mexe. Sr. Gu, você agora está com problemas. É melhor pensar em como explicar à polícia sobre os 180 milhões de dinheiro sujo. A propósito, Sr. Gu, a joia que você vai dar à sua esposa, por favor, pague a conta. Eu. mas se a senhora Gu cumprir a promessa, Tirar toda a roupa e rastejar para fora do shopping. posso isentá-los do pagamento. Isentar? Com que direito você isenta? Você é apenas uma dona de casa. Por que se mete nas finanças da empresa? Com que direito? Com o direito de ser a presidente do conselho de administração do nosso grupo. Ela com certeza tem qualificação. Que Jian Xiui é quem manda aqui. Errado, tudo errado. A senhorita Jian é a dona do shopping. Nós acabamos de... Ai, que burrice. Como fomos enganados assim? Escolha. Agora é pagar 218 milhões. Ou tirar tudo e rastejar daqui para fora. Diretora Jian. A senhorita Su só estava brincando.
Como você pode pedir para ela fazer isso? Não fui eu que disse. Foi a própria Sra. Gu quem falou. Além do mais, eu também estou tentando preservar a dignidade da Sra. Gu. Se disserem que ela não cumpre a palavra, isso vai manchar a reputação do diretor Gu. Já que as senhoras têm tanta consideração pelo Sr. e Sra. Gu, por que não ajudam o diretor Gu com esses 200 milhões? Dividido por cada família, dá uns milhões. Para senhoras ricas como vocês, é só dinheiro de bolso, né? O que isso tem a ver com a gente? Foi o próprio diretor Gu que quis dar. É mesmo, HM, senhorita Su. Tirar a roupa não é grande coisa. Quem mandou você não ter dinheiro, Yanshen? Fala alguma coisa, você não pode me fazer tirar tudo. E rastejar daqui pra fora. Shizuyu, para com isso. Sei que está brava, explico quando chegar em casa. Me ajuda agora, prometo fazer tudo que você quiser depois. É se o Shinho eu me livro dela logo. Senhorita Siu, você tira sozinha ou eu arrumo alguém para ajudar? Meu tempo é precioso. Pronto, está bom assim? E tem mais. O que mais você quer? Já tirei tudo. Você disse tirar tudo e rastejar para fora. Ainda não está tudo e ainda não rastejou. Chega! Essas coisas de segunda mão, assim como homens de segunda mão, só sujam meu chão. Xia Li joga todo esse lixo fora, não ocupa espaço. Jiang Shizuyu. Eu lutei muito para chegar na posição de diretora. E você? Me humilha em público, bloqueia meu cartão. Faz essa diretora perder a cara na cidade toda. Deixa pra lá, Yanshen. Não perde tempo discutindo com uma vendedora. O Shinchuan vai sair da escola logo. Vamos buscar ele na escola com aquele Rolls Royce limitado. Rolls Royce? Queimei ele ontem à noite. Certo. Ótimo, Jiang Shizuyu. Acha que acabou? Ainda não. Senhor policial, sobre a calúnia e difamação pública que sofri. E sobre o Sr. Gu Yanshen, acusado de apropriação de bens, por favor, continue a tratar do caso. Sr. Gu Yanshen, venha conosco para cooperar com a investigação. Entendi. É tudo um mal-entendido, vou com vocês. Jiang Shizuyu, espere. Em breve, você vai descobrir como me fez sair hoje e como vai implorar para eu voltar outro dia. Que decepção. Convido vocês para um chá da tarde. Chefe, isso. Sobre a Assembleia de Acionistas de depois da manhã. Está tudo organizado. Os acionistas que o senhor designou já assinaram cartas de apoio para o Sr. Gu. Ótimo, deixo-os felizes por mais 2 dias. Vá, prepare um acordo de divórcio para mim. Vou fazer ele voltar à estaca zero. Ser aquele pobre coitado de novo. Sim. Yanshen, você está bem? Como eles o soltaram? Tenho um fundo independente na Suíça. Já tinha reserva de emergência, o advogado cuidou de tudo. Jiang e foi muito cruel dessa vez. Ela basicamente nos esmagou. Calma, ela não vai durar muito. Além disso, não precisamos mais nos esconder. Como assim? Antes de entrar, ouvi rumores. Alguns acionistas antigos do conselho já estão insatisfeitos com sua longa ausência. Eles acham que uma mulher no comando é instável e que todos esses anos fui eu quem segurei a situação. Diretor Lee, sou eu. A reunião de depois de amanhã deve estar tudo certo, né? Pode ficar tranquilo, todos assinamos as cartas de apoio. Você só precisa comparecer à reunião do conselho depois de amanhã e a posição de CEO e presidente será a sua. Ótimo, nos vemos depois de amanhã. Ouviram, né? A partir de depois de amanhã, o grupo Minso será comandado por mim, Guyan.
Essas manobras dela só são para chamar a minha atenção. Eu sabia que você teria um jeito. E agora, para onde vamos? Para casa. Qual casa? Claro que a mansão da família Gu. Quanto mais ela quer nos expulsar, mais temos que voltar a morar lá. Shun Shun, mamãe contratou uma nutricionista em casa. Preparou comidas gostosas com ervas medicinais preciosas para deixar o Shun Shun mais saudável. Que tal? Shun Shun vai ficar forte. Para poder proteger a mamãe. Vamos para casa. Quem deixou vocês entrarem? Quem disse que você pode mexer nas minhas coisas? Yanshin disse que o antigo tem que dar lugar ao novo. O antigo tem que dar lugar ao novo. Você merece? Mamãe, ele pegou meu brinquedo. Não dou mesmo. Yanshin disse que tudo nessa casa deveria ser nosso. Deveria ser seu? Você merece? Olha bem. Vou mostrar como essa lógica agora são mais de não ter outros. Vai ser devolvida tapa por tapa. Shun Shun, lembre-se. Se o brinquedo ficou sujo, a gente não quer mais. Mamãe te compra um novo. Jiangxi e Yu. Uma roupa, um brinquedo. Se a Shinho gostar, é dela. O que nesta casa não é meu. E mais. Vou trazer a Shinho para ficar alguns dias. É só para me desculpar. No shopping você me deixou tão envergonhada. Eu não tenho vergonha. Gu Yanshen. Este é o meu edredom. Você não estava dormindo com o Shun Shun no quarto das crianças. A Shinho vou ficar aqui temporariamente. Qual o problema? Porque está tão apressada. Você me fez ficar na delegacia por 6 horas inteiras sendo interrogada. Estou-te punindo, não pode voltar a dormir no quarto principal por enquanto, o que há de errado. Eu já disse, tudo aqui vai ser nosso. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Parece que acabei de ser muito educada ao te dar um tapa. Jiangxi e Yu, você está louca. Yanshen, você esqueceu que cada tijolo, cada telha desta casa tem o meu nome, Jiangxi Yu, escrito. Minhas coisas, prefiro queimar, quebrar, destruir, do que deixar para a amante e a ingrata. Jiangxi, você está louca. Você realmente ousou queimar? Jiangxi e Yu, esta é a nossa casa. Ai, meu Deus. Não pode queimar. Meus lingotes de ouro, minha caderneta, meu título de propriedade estão todos no segundo andar. É tudo culpa sua, por causa dessa raposa, a casa ficou assim. Diga. Como eu sempre te eduquei. Eu disse para você tratar bem a Shiui, todos esses anos. Você foi digno da Shiui? Seu filho ingrato. Shiui, querida. A mãe errou. A mãe está ficando velha e confusa. Fui enganada por essa raposa. Certo, vou te ensinar uma lição agora mesmo. Mãe, o que você está fazendo? Eu te ensino a arrumar uma amante, a trazer o bastardo para casa. A arruinar a família toda. Ajoelhe-se. Rápido. Ajoelhe-se e peça desculpas a Shiui. Admita seu erro. Shiui, veja, já dei uma lição nele. Você ainda não vai acalmá-la? Quer me envolver nisso? Acha mesmo. Que já está seguro no cargo de presidente.
Se deixar aquela raposa atiçar mais, nós duas estamos perdidas. Querida, me deixe explicar. Tudo bem, já que é assim, não vou mais esconder. Eu sou amante do Gu Yanshen. Estamos juntos há 5 anos. Este é o meu filho. Você está louca. Quem é sua amante? Shizuyu está mentindo. Meu coração é só seu. Você disse que só me amava. Eu e você somos apenas um jogo passageiro, sem nenhum sentimento. Yanshen, claramente foi você. Você que me seduziu, eu estava bêbada naquela noite. Você só quer dinheiro, não é? Toma. Pegue o dinheiro e saia logo. Eu não quero dinheiro. A pessoa que realmente amo é você. Saia da minha frente. O que temos entre nós é só um teatro por ocasião. Você realmente se acha importante. Teatro por ocasião. Gu Yanshen. Quem foi que disse? Quem foi que disse que ela era um bloco de madeira na cama? Fui eu que te deixei. Ah, como verdade. Todo mundo disse que o Gu chegou aonde está na sua casa. Que só graças a você ele conseguiu ficar assim. A gente não passa de um enfeite que você alimenta. Que só depende de você. Eu acreditei em cada palavra que você disse. E agora você me diz que foi só um teatro. Leve esse filho da puta e saia daqui agora. Shinho, você sofreu agora há pouco. Se não agisse com dureza, ela não ia acreditar. Você bateu de verdade. Minha rosto ainda está inchada. Ai, meu bem. Aguenta só mais um pouco. É tudo pelo plano geral. Quando meu filho assumir a empresa, o que você quiser vai ter. Meu netinho também sofreu. A vovó depois compra para você. Um avião grande. Aguenta só mais um pouco, são só 2 dias. Quando acabar a Assembleia de Acionistas e a pessoa jurídica da empresa passar para o meu nome, a primeira coisa que eu vou fazer é me livrar de Jiang Shizuyu e receber vocês aqui com todo o luxo. Só você realmente se preocupa comigo. Eu e Shen Xuan. Somos humilhados assim por Jiang Shiui. Você tem que me mimar bastante. Amanhã vou levar vocês para o shopping, comprem tudo o que quiserem comer. E vou comprar 2 conjuntos de roupas novas para o Shen Xuan. Está bom assim. Já está na hora de comprar um terno novo para você também. Na Assembleia de Acionistas depois de amanhã, o nosso presidente Gu tem que estar. Tão elegante e imponente. Presidente Jian. O acordo de divórcio já foi elaborado como você pediu. Gu Yanshen sai sem levar nada. E ainda tem que assumir uma dívida de 100 milhões de yuans. Além disso, o avião já saiu. Não há nenhum vínculo sanguíneo. Gu Shenxuan. Esse filho que você ama mais que tudo. Na verdade, é só uma piada. Guarde isso na Assembleia de Acionistas. Negociar um por um. Certo. A propósito, a amante de Essiu Shinho. Encontre-a para mim. Se não encontrar, arrume-ma para mim. Entendido. Mamãe, Shun Shun. O que aconteceu? mamãe. Chun Chun não quer ficar sempre se escondendo atrás de você. Eles estão nos intimidando. Eu quero lutar contra os vilões junto com você, mamãe. Tudo bem. Shun Shun vai com a mamãe. Derrotar os vilões. Guianshen, eu te dei uma chance. Você que me obrigou a cortar pela raiz. Eu quero que agora papai seja o presidente. No futuro eu serei o pequeno presidente. Vou usar as roupas mais brilhantes. Tudo bem, vamos comprar. Tudo que Shen Xuan diz está certo. Yanshen, veja que bom gosto Shen Xuan tem. Com essa postura no futuro, com certeza vai ser um bom herdeiro. Sim, o filho do meu Gu Yanshen. Tem que usar o que há de melhor. Shizuyu Shun Shun. Eu só estava inspecionando a loja, não é? Eu estava planejando comprar algumas roupas bonitas para o Shun Shun. Gu Shun, você não vê que essa única roupa é mais cara que a moto elétrica da sua família. Vocês trouxeram dinheiro suficiente? Nós trouxemos dinheiro suficiente hoje. Minha mãe disse que eu posso comprar o que eu quiser. Qual peça eu quiser, nós compramos.
Nós não somos como vocês, que não conseguem pagar e têm que tirar a roupa. Sair engatinhando pra ficar isento do pagamento, não é mesmo? O que você está falando besteira? Meu pai disse que todo esse shopping, no futuro, vai ser meu. Eu compro o que eu quiser. Chega, Shenxuan, não fale a verdade assim na cara. Senhorita Jian, é só criança falando sem pensar, mas a mente dessa criança é a mais sensível. Quem está ganhando poder, quem está perdendo, quem tem dinheiro de verdade. Quem é só uma carcaça vazia, a criança consegue sentir melhor do que ninguém. Realmente, Shun Shun, diga quem é. A carcaça vazia que saiu tirando a roupa da loja. Mas esse tipo de cena, a mamãe já viu tantas que está ficando enjoada. Não sei como a senhorita se o planeja sair da loja dessa vez. A propósito, lembro você, por mais que você inspecione a loja, e por mais roupas que compre, não consegue esconder dos olhos dos outros. Suas cartas já foram todas reveladas. Cuidado para não acabar estragando de novo. A sua pobre cara de vergonha. Senhorita Jian, isto é para a senhorita Gu Shun. O conjunto de primavera personalizado já está pronto, por favor, dê uma olhada. Este não é o que eu acabei de ver? Eu quero este. Criança, este não é um item de exibição. É um alta costura personalizado para esta senhora, valor de 100 mil. Por favor, solte. 100 mil é o quê? Eu quero usar esta peça agora mesmo. Eu pago o dobro, não, o triplo, agora mesmo. Criança, não é uma questão de dinheiro, tem que respeitar a ordem de chegada. Senhora, desculpe, esta peça é uma alta costura artesanal de um mestre italiano. É necessário reservar e medir com antecedência. Aquele terno de diamante que você gostou também precisa ser reservado com antecedência. Reserva? Você está desprezando a criança? Ele pode experimentar o que quiser. Quem é você para ficar aqui impondo regras? Você, como pode bater em alguém? Bater em você, e daí? Um empregado fedorento. Que direito tem de ficar aqui, olhando de cima? Aqui está 1 milhão. Agora, imediatamente na hora, tragam aquela roupa. Para o meu filho. Peça desculpas. Eu vou chamar a polícia. Quebrou, quebrou. Mãe, escute, não parece. Fogos de artifício de ano novo? Mãe, ele fez de propósito. Ele é muito mau. De propósito, ele fez de propósito. Isto é uma porcelana azul e branca. Da oficina oficial de Yonshen. Querido, você está bem? Machucou-se em algum lugar? O que há com a sua loja, colocando algo tão perigoso? Assim, aleatoriamente? E se machucar meu filho? Se meu filho tiver qualquer arranhão, vender a loja inteira não será suficiente para pagar. Mas ele claramente fez de propósito. Como podem nos culpar? De propósito? Com qual olho você viu que foi de propósito? Além do mais, o que uma criança entende de propósito? Ele só achou divertido tocar. Claramente foi a loja de vocês, que não posicionou corretamente. De quem é a culpa? Como você ainda bate em alguém? As câmeras de segurança gravaram tudo. Calha a boca. Quanto custa, nós pagamos. Quem é você para ficar aqui gritando? Chamem o gerente da loja, agora. Que serviço de merda. Hoje eu vou reclamar até o fim. Vou fazer com que você não sobreviva nesta indústria. O que está acontecendo? Ele quebrou um vaso de 80 milhões e ainda me bateu. Senhora, por favor, explique-se imediatamente, senão nós. A loja de vocês tem riscos de segurança. Quase matou meu filho. E a atendente de vocês insultou o cliente. Exijo que ela se ajoelhe e me compense pelos danos morais. Senão, eu faço com que esta loja feche. Está bem. Segurança. Tranquem as portas e chamem a polícia. Acusação de dano doloso à propriedade de alto valor. E danos pessoais antes da polícia chegar. Ninguém sai por essa porta. É que eu quero mesmo. Meu pai me compra tudo, esse shopping inteiro um dia. Vai ser meu, visto o que eu quiser. Não é da conta de vocês. Gerente, é criança falando bobagem, não ligue. Não chame a polícia, quanto é? Nós pagamos. E aquele também levamos, para vocês não pensarem que não temos como pagar. Essa moeda de jade da dinastia Ming vale 100 milhões. Vocês podem comprar? Mãe, eu quero aquele, faz mais barulho que esse vaso feio. Agora mesmo. Levo pra casa pra quebrar brincando. Gu Shenxuan. Cala a boca. Se continuar, jogo fora agora. É se o Shinho ainda não envergonhou o suficiente. Pai, me solta. Você disse que me comprava tudo. Eu quero agora. Yanshen, o que está fazendo? E se machucar a criança? Agora podemos acertar as contas direito.
Chun Chun, viu? Ganância e ignorância. São como um carro sem freio, uma hora se espatifam. Total, 180 milhões. O ato do seu filho. Foi dano intencional e o valor é enorme. Se não puder indenizar imediatamente, chamaremos a polícia. Yanshen, pense em algo rápido. A criança é tão nova, não pode ficar com ficha. Todos os meus cartões e contas foram bloqueados pela Jiang Shiwei, tudo limpo. É culpa sua. E desse desastre que você criou, que só causa problema. Pai. Mãe, não deixa a polícia me pegar. Não foi de propósito. Shiwei, você não pode deixar a gente se afundar. Shen Xuan, ele é só uma criança. Pelo nosso tempo de casados, me ajude, esse dinheiro. Esse dinheiro você adianta para mim, eu depois. Eu depois devolvo com certeza. Adiantar para você. Tá bom. Primeiro, quero que vocês dois ajoelhem na frente de mim e do Chun Chun. E peçam desculpas de cabeça baixa por todas as provocações, insultos e danos que causaram. Segundo, é se o Shinro quer que você dê 10 tapas na própria cara e a cada tapa diga: sou a amante que destruiu uma família, sou desprezível e mereço. Se fizer essas duas coisas, os 180 milhões. Eu adianto temporariamente para vocês. Shiziyu, sou seu marido. Porque eu também. Jian Xiu, e você está sonhando. Yanshen nunca se ajoelharia para você. Gerente, ligue para a polícia. Certo, espere 1 minuto. Eu me ajoelho. Eu apanho. Desculpa, senhorita Jian. Gu Shun. Eu não deveria ter intimidado vocês. Eu, Su Shinho, sou a amante que destruiu a família de outras pessoas. Eu, Su Shinho, sou a amante que destruiu a família de outras pessoas. Eu, Su Shinho, sou a amante que destruiu a família de outras pessoas. Mãe, você não é a esposa do papai? Você não disse que a tia Jian é uma pessoa má? O que papai e mamãe falaram é verdade. Eu sou uma criança ilegítima. Eu sou o herdeiro. Eu sou filho do papai. Todos vocês me enganaram. Todos me enganaram. Coloca contra o nome do Grupo Minso. No nome do presidente interino Gu Yanshen. Jian Xiui. Aproveite esse momento para se gabar quando passar amanhã. Quando o carimbo jurídico da empresa estiver na minha mão, você vai ver como eu vou expulsar você e sua pobre filha de uma vez. Limpa e completamente para fora da empresa. Já são 11h50. A presidente Jian marcou reunião para as 9h30. Por que ela não apareceu até agora? É verdade. A presidente Jian sempre é pontual, nunca se atrasa. O que está acontecendo hoje? E o mais importante, o acordo de transferência da pessoa jurídica da empresa está tudo aqui. Faltam só as assinaturas. Se ela não vier, será que tem alguma mudança inesperada? Calmem todos, Shiziyu. Deve estar lidando com algum assunto urgente. Vamos esperar ela com mais paciência por um momento. Shiziyu, é melhor você não aparecer. Quando o sino do meio-dia tocar e você ainda não aparecer, isso significa que você abandonou direto automaticamente. O que está acontecendo aqui? Quando isso acontecer, o cargo de presidente do grupo vai pertencer a mim, Gu Yanshen. Senhores e senhoras, o tempo acabou. Já que a presidente Jiang ainda não chegou, de acordo com o estatuto da empresa, devemos considerar que ela desistiu automaticamente. Agora, se ninguém tiver objeções, eu proponho. Assine agora este acordo de transferência de pessoa jurídica. Faltam apenas 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6. Querida, você finalmente veio. Olhe para você. Preocupada com a família e a empresa, ficou tão magra. Agora é hora de descansar. Tudo que posso fazer por você é deixá-la sem preocupações. Assine. Por Chun Chun, e para que possamos voltar aos dias tranquilos de antes. Gu Yanshen a Gu Yanshen. Neste momento.
Ainda está fingindo ser apaixonado. Você realmente acha? Que ainda caio nessa. Tudo bem. Eu assino. Exatamente como eu esperava. Ela fez tanto barulho. Só para chamar minha atenção. Ela simplesmente não consegue viver sem mim. Mas antes de você se tornar o novo presidente, ainda há um documento aqui que precisa da sua assinatura. Querida. Veja, você me pediu para assinar e eu assinei. Agora. É a sua vez de cumprir a promessa. Depois de assinar, deixe-me compartilhar o fardo com você. Não tenha pressa, querido. Estou aqui, não vou fugir. Para celebrar você se tornar o novo presidente do Grupo Pérola, preparei um presente especial. Querida, você realmente me entende. Shizuyu. Você sempre será a minha melhor e única esposa. Eu nunca vou deixar você. É mesmo? Então você deve aceitar bem este presente. É se o Shinro, como é você. E aí, gostou do presente? Yanshen, me deixe explicar. Foi ela, tudo isso. Foi uma armadilha que ela armou para mim. Ela me drogou e me trancou lá. Yanshen, você precisa acreditar em mim. Você planejou isso. Você já tinha planejado tudo. Senhor Gu, como é o sabor da traição? O Sr. Gu me pediu para informá-lo que foi oficialmente eleito presidente do grupo. Por favor, venha imediatamente ao escritório do presidente. Ele disse que quer compartilhar a alegria com você imediatamente. Certifique-se de se vestir bem. Certo. Gu Yanshen, foi ela. Foi ela que me armou uma cilada. Olhem para a cara de satisfação dela agora. Gu Yanshen é a presidente do grupo Mingu atualmente. Você é só uma esposa descartada de meia idade. Que direito você tem de ficar mandando aqui? Cala a boca. Jiang Shizuyu, você. Presidente Gu. Você acha que já consolidou o cargo de presidente? É se o Shinro. Em vez de perder tempo me acusando aqui. É melhor você pensar direito em como vai explicar tudo isso. O que eu tenho que explicar? Eu nem conheço ele. Na minha opinião, é só um ator que você arranjou de algum lugar. Mulher. Me enganou dizendo que vinha negociar com o grupo Mingu hoje. Me pediu para esperar no hotel, mas na verdade ela veio seduzir o presidente Gu. Se eu não tivesse chegado a tempo, vocês dois já teriam sido pegos em flagrante. Eu nunca imaginei. O presidente Gu sempre finge ser um marido exemplar. Mas em segredo ele Traiu o casamento. Ainda traz a amante para a empresa, que falta de decoro. Não posso deixar que ela me arraste para essa confusão. Ainda não assumi o cargo de presidente definitivamente. Preciso me isolar primeiro. Que mal é sacrificar-me a Siu Shinho? Senhores, por favor, ouçam a minha explicação. Eu e a senhora Siu temos apenas relações comerciais comuns. Ela chegou várias vezes perto de mim usando o pretexto de parcerias. Eu só agi por educação. Tive contato com ela. Não existe nenhum caso extraconjugal. Toda essa farsa de hoje foi completamente organizada por ela. E esse Sr. Shen, eles mesmos armaram tudo. Juntos para difamar minha reputação e perturbar o conselho de administração. Gu Yanshen, nós estamos juntos há 5 anos. Você diz que temos apenas relações comerciais? E o nosso filho? Yanshen, mesmo que você não queira me reconhecer, e o nosso filho? Você também vai renegar o nosso filho? Yanshen, tudo isso foi uma armadilha armada por Jian Xiui. Não podemos cair no truque dela. Não podemos ser enganados por ela, Yanshen. A única pessoa que amo é você.
Só ele. Então o seu filho Gu Shenshun. De quem é a cria? O que você está dizendo? De quem é o Xuan Xuan? Diga de quem ele é filho. É seu, Yanshen, claro que é seu. Yanshen, eu realmente amo você. Seu gigolô, olha bem. Você está criando o filho de outro homem. Há 5 anos. Cinco anos. É se o Shinho, nesses 5 anos eu realmente estive criando o filho de outro homem o tempo todo. Acabou, acabou, tudo acabou. Você, mulher. Você gasta o meu dinheiro para manter outro homem. Ainda me faz criar o filho de outro homem, é se o Shinho. O que você pensa que eu sou? Gu Yanshen, você acha que é mesmo? Alguém bom? Se relacionando com Jian Xiui. É só pelo dinheiro dela e pela empresa. Você consegue se casar com ela? No fim das contas, você não é nada mais que um gigolô que subiu na vida graças a mulheres. Que diferença tem entre você e eu? Que bela briga de cães, Gu Yanshen. Ser trapaceado por quem você mais ama e confia. Ser usado como degrau, como esse bumerangue. A pontada dói muito, não é? A peça acaba por aqui. Por favor, Sr. Gu, Sr. Siu e esse Sr. Shen. Saiam do edifício Mingzu. De hoje em diante, o grupo Mingzu não tem mais nenhum vínculo com eles. Segurança. Jian Xiui, o seu final não vai ser melhor que o meu, você espera. Senhora Su Shinho. Estamos aqui para apresentar formalmente mandado de prisão contra você. Você está envolvida em vários crimes criminais, incluindo, mas não limitado a, fraude comercial de valor elevado, falsificação de títulos financeiros e, por muito tempo, você intencionalmente interfere no casamento alheio, destruindo laços familiares, para todos os crimes juntos. As circunstâncias são bastante graves. De acordo com as disposições relevantes do Código Penal, a pena que você vai cumprir deve ser superior a 50 anos. Não. Yanshen, me salve. Eu, o grupo Mingzu, vamos cobrar totalmente com a investigação. E fornecer todas as provas. Jian Xiui, você vai ter uma morte terrível. O meu fim não é da tua conta. Tu, nesta vida. Provavelmente não vais ver esse dia. Xiziu, eu errei. Eu sei mesmo que errei. Sou pior que um cão, mas também fui vítima. Viste? Foi tudo culpa dessa Shinho. Foi aquela mulher venenosa. Ela enganou-me. Ela fez de mim um palhaço. Do princípio ao fim, estive às escuras. Mulher, vê bem. Eu é que fui o mais prejudicado por ela. Podemos recomeçar. Eu imploro-te. Perdoa-me desta vez, eu juro. Juro que serei bom para ti e para o Shun Shun. Vou passar o resto da vida a compensar-vos. Faço o que for preciso. Desde que me perdoes. Eu faço tudo. Gu Yanshen. A tua palmada e as tuas promessas são iguais, leves e baratas. Para te arrependeres. É preciso esta força. Mas, por tua causa, sujar as minhas mãos. Não vale a pena. Já que o senhor está tão arrependido, então vou dar a todos aqui presentes uma oportunidade. Cada um dos presentes pode dar-lhe um estalo. Quanto mais forte, mais alto o som. Maior o preço. Assistente Zhang prepara a transferência, pagamento imediato. Um estalo a partir de 1 milhão. Está bem. Jiang Xiziu, não abuses. Um estalo, 2 milhões. Quem é o primeiro? A Deijian cumpre a palavra. Assistente Zhang prepara a transferência. Está bem. Não te aproximes.
Jiangxi Ziyu, já chega. Vais mesmo ser tão cruel? Será que queres que o Shun Shun cresça sem pai? Pai? A única mancha do Shun Shun. É ter um pai como tu. Felizmente, já me divorciei de ti. Divórcio. Sair sem nada. Jiangxi Ziyu. Não podes fazer isto. Queres que eu e a minha mãe fiquemos na rua? Muito bem, Gu Yanshen. Já pensaste na tua própria saída, não é? Para mostrar compaixão quando você e sua sogra dormirem na ponte. Posso patrocinar um cobertor. Senhor Gu, ou melhor, Senhor Gu, por favor. Não vou deixar você escapar durante o mês de reflexão do divórcio. Espere, mesmo que eu morra, vou arrastar você e sua filha comigo. Gu Yanshen. Você se lembra da promessa que fez quando me pediu em casamento? Shiziyu. Eu, Gu Yanshen, nunca vou te trair nesta vida. Se eu quebrar este juramento, que eu fique falido e nunca me recupere. Acabou, acabou. Esta vida acabou. Não pode ser. Senhor Jian, sua sogra. Ela morreu. O que você disse? Mãe. Mãe, como você pôde partir assim? O que vou fazer sozinha agora? Mãe. Infarto fulminante. Fizemos o possível. Senhorita Jian, por favor, venha comigo. Assine o atestado de óbito. Está bem. Ela me enganou. Mãe. Que tipo de ideia foi essa? Fingir a morte pode adiar por um tempo, mas não para sempre. Ela ainda vai querer se divorciar de mim. O que você entende? Enquanto o divórcio não for oficial, ela é da família Gu. Ela tem que cuidar de mim até a minha morte. Ela quer se divorciar, certo? Peça a ela as despesas do funeral. Aproveite para arrancar uma boa quantia dela. Pegamos o dinheiro e vamos embora. Quem precisa daquela empresa falida dela? Mãe. Você realmente tem boas ideias. Aprenda com ela. Mãe. Ela realmente morreu? A morte é uma coisa séria, claro que é verdade. Shiziyu. Mas foi. O dinheiro para o funeral. A morte da sua mãe não tem nada a ver comigo. Não é isso. Senhor Jian, como líder do grupo Mingu, com bilhões em ativos, agora que sua sogra faleceu, você nem quer permitir que ela seja enterrada? Senhor Jian, ouvi dizer que hoje você forçou o Senhor Gu a se divorciar. E até deixou sua sogra e marido na rua. É verdade. Que a morte de sua sogra foi forçada por você. Mãe, você é mesmo talentosa. Até jornalistas você arrumou para mim. Gente Ziyu, gente Ziyu. Hoje, esse dinheiro você vai dar, querendo ou não. Queridos amigos jornalistas, vocês precisam me ajudar a fazer justiça pela minha pobre mãe. Vocês não sabem. Ela acabou de me demitir, me deixando sem nada. Estou completamente sem recursos. Minha mãe acabou de partir. E nem tenho dinheiro para o funeral dela. Eu me ajoelhei para ela. Mas ela disse que a morte da minha mãe não tem nada a ver com ela. Isso é coisa que se diz. Os mortos merecem respeito. Senhorita Jian, isso é demais. Não importa o que aconteceu. Entre você e seu marido, agora é um momento crítico. Você não pode virar as costas para os mortos. É, Senhor Jian. Afinal, são família. A pessoa já morreu. A senhorita Jian nem sequer quer cumprir o dever básico do funeral. Isso é muita falta de coração. A sensação é quente. Como o morto poderia ter esta temperatura? A família Gu realmente fará de tudo para conseguir meu dinheiro. Então, quanto custaria o funeral?
o túmulo, o cortejo, o velório, tudo somado. Pelo menos 100 milhões. Tudo bem. Posso te dar. Senhor Jean, isso. Afinal, convivi com minha sogra por 10 anos. Como Nora, cuidar dela até o fim. Também é meu dever. Xiziu, que bom que você pensa assim. Mas já que a pessoa já partiu, deve descansar em paz. Cremação imediata. Vou ligar para o crematório. Vamos fazer hoje mesmo. Isso não é um pouco apressado demais? Xiziu. Não pode. Minha mãe acabou de partir, os parentes ainda não. Viram ela pela última vez. E também, o Chun-Chun. Você tem que deixar o Chun-Chun ver a avó pela última vez. O Chun-Chun é a neta biológica da vovó. É, senhorita Jean, pelo menos. Deixa a neta ver a avó pela última vez, para mostrar respeito. É, senhor Jean, a pessoa já morreu. Não precisa ter tanta pressa. Vou organizar a cerimônia de despedida. Mas os mortos merecem respeito. Precisa ser resolvido hoje. Mãe, pode ficar tranquila. Eu vou cuidar de tudo direitinho. Xiziu. Eu, como filho biológico da mãe, sou a melhor pessoa para lidar com isso. Não precisa se preocupar com essa despesa funerária de 100 milhões. Pode ficar descansada. No momento em que a mãe for cremada, eu com certeza vou-te pagar. Então fico tranquila. Vou cuidar dos trâmites. Está tudo organizado? Senhorita Jean, os responsáveis de todas as funerárias da cidade disseram que vão seguir suas orientações, basta você dar a ordem. Daqui a pouco, empurre para dentro, finja a cremação, não queime de verdade. Entendido. Xiziu, você viu que a mãe está aqui. Agora é hora de pagar, não é? Com que pressa? Depois da cremação, eu pago naturalmente. Quero ver com meus próprios olhos o forno de cremação ser acionado. Você. Por aqui, senhorita Jean. Gerente Shen. Combinado? Lembre-se de cortar a energia na hora da cremação. É só para fazer de conta. Aperta o botão. Não vai queimar minha mãe de verdade. Certo, Sr. Gu, faremos exatamente como você pediu. Ela insiste em ver o fogo ser aceso. Mãe, aguenta mais um pouco. Xiziu. Você também viu? A mãe está deitada bem aqui. Agora é hora de pagar, não é? Você viu que a mãe está aqui. Com que pressa? A mãe ainda nem descansou em paz. Depois que a mãe for cremada, pagarei cada centavo devido. O que foi? Sr. Gu, estaria com medo de deixar a mãe entrar? Quem está com medo? Acenda o fogo. Xiziu, agora é hora de pagar, não é? Preciso ver o corpo entrar no forno e a porta fechar. E a cerimônia de cremação iniciar. Sr. Gu, devemos prosseguir agora ou... Falta só um passo. Mãe, pelo dinheiro, aguenta mais alguns segundos. Continue. Empurre para dentro. Espera aí. Gu Yanshen, você realmente quer me queimar? O que está acontecendo aqui? Ela voltou dos mortos? Mas não disseram que ela tinha morrido? Mãe.
Não estava combinado que... Combinado. Você está dizendo que arrumou tudo só para me deixar queimar viva? Foi só para conseguir o dinheiro. Quando tivermos o dinheiro. Cala a boca. Eu ouvi com meus próprios ouvidos. Foi você quem deu a ordem para atear fogo. Você queria ficar sozinho com o bilhão do funeral e fugir para longe? Senhora Gu, você não estava morta? Como pode? Ter ressuscitado? Senhor Gu, sua mãe mencionou 1 bilhão para o funeral. Esse funeral não foi uma farsa encenada por vocês dois. Para enganar a senhora Jian e tomar os bens dela? Não, não foi. É um mal-entendido. Deixe-me explicar. E a gravação de vigilância de você subornando o médico também foi um mal-entendido? Isso é demais. Essa mãe e filho ingratos fingiram a própria morte por dinheiro. Exatamente. Quem precisa de 1 bilhão para um funeral? É claramente uma tentativa de explorar os bens dela. Vamos expor esse comportamento nojento. Não podemos deixar essa mãe e filho se safarem. Parem de filmar. Parem de filmar. Isso é privacidade. Vocês estão invadindo nossa privacidade. Vocês subornaram um médico, falsificaram registros médicos e cometeram fraude. O que vocês fizeram viola a lei do nosso país. Vocês vão acabar na cadeia. Xiziyu. Você não pode fazer isso. Se eu for preso, minha vida está arruinada. A ideia foi toda da minha mãe. Ela me obrigou. Não tem nada a ver comigo. O que você está dizendo, seu monstro? Como você pode dizer uma coisa dessas? Se não fosse por você, eu nunca teria pensado nessa ideia de fingir a morte. E agora? Você está culpando sua própria mãe? Você quer me matar de raiva? Se não fosse por você, sempre querendo um neto homem, eu teria traído. Se eu não tivesse traído, estaríamos nessa situação. Xiziyu, você ouviu? Não ouviu? Todo o erro é da minha mãe. Eu ainda sou jovem, não posso ir para a cadeia. Minha mãe já está velha. Se alguém tem que ir preso, que seja ela. Eu sou o pai do Shun Shun. Se eu for preso, o que o Shun Shun vai pensar quando crescer? Sai daqui. Xiui. Você é a boa nora da mamãe. Mamãe ama muito a Shun Shun. Eu nunca pedi por um neto. É tudo culpa dele. Ele mesmo traiu. Deixou outra pessoa grávida. Saia da minha frente. Xiui. Mamãe já está velha. Ir para a prisão é a minha morte. Você tem coragem? Me jogar no poço do fogo? Yui Yui. Nós somos uma família. Eu sou a avó biológica da Shun Shun. Você não pode ser tão cruel assim. Vovó, papai, vocês não têm direito nenhum. E também não merecem ser parentes da Shun Shun. Olhem bem para mim, eu e a Shun Shun. Já não temos mais nenhuma ligação com a família Gu de vocês. Não, isso não conta. Eu não sabia de nada quando assinei esse contrato. Se você sabia ou não, não tem nada a ver comigo. Eu já não tenho nenhuma ligação com a família Gu de vocês. E os pecados que vocês cometeram. Vocês vão pagar por eles com o resto das suas vidas. Deixem o caminho livre. Senhor Gu, o senhor e sua mãe são suspeitos de suborno e fraude. Por favor, venham conosco. Xiziyu. Eu realmente sei que errei. Me perdoa, Xiziyu. Vamos. Quem faz muita maldade acaba colhendo que planta. Jiang Ziyu. Nessa sua vida. Finalmente você vai viver para você mesma.
Presidente Jean, o horário está quase acabando. Senhorita Chun Chun, é hora de sair da escola. Vamos buscar a Chun Chun na escola. Ei, nem isso você consegue limpar direito. Onde está a sua cabeça? Anda pra ali. Se não fizer jeito, sai lá. Tem muita gente na fila esperando por essa vaga. Sim, me desculpa, eu vou limpar imediatamente. Por favor, não nos demita. Mãe, o que você está olhando? Nada, só coisas sem importância. Mãe, dessa vez eu fiquei em primeiro lugar da turma de novo. Tem alguma recompensa para mim? Então a mamãe leva o Chun Chun para jantar fora, que tal? Um. Vamos.